Boa noite, boa noite. Esperar todo mundo entrar. Tô vendo aqui Gabi, Vanessa, Fefa, Beatriz. Eita, gente. João Paulo, Maiara Michele, Frederico, Érica, Romário. Tudo bom, pessoal? Esperar vocês entrarem aí aqui no Instagram dos Ciclos pra gente começar a nossa live nessa Nerdflix, né? De domingo. Peguem aí suas pipoquinhas. Tudo bom? Roberta, posso falar assim também, tá? O tema da live de hoje, eu vou esperar o pessoal entrar, tá? Mas o tema da live de hoje vai ser, na verdade, o pós-posse. Vamos dizer assim, é bom que vocês já vão se acostumando aí com a nova vida que vocês vão ter em breve, tá? Mas o tema da live de hoje, na verdade, né, passei no TRT ou até em qualquer outro tribunal, MPU, tá? E o que fazer depois dessa fase, né? Eu sei que muita gente quer dicas de estudo, quer saber como que a gente faz para estudar melhor, o método dos ciclos e tudo mais, mas o tema da live de hoje vai ser esse pós-posse e eu quero que vocês entrem aí nessa energia, tá? Se imaginem aí no lugar onde vocês vão trabalhar, tá bom? E eu tenho algumas perguntas, tá? Que eu recebi aqui no Instagram, mas por favor, mandem aí aqui nas mensagenzinhas aqui, né? Mandem aí suas perguntas também, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho mais e eu possa também tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu vi aqui que Ceará tá aqui, né? Ceará mandou um beijo aqui, Teresina. Eita, nós! Vocês são de onde, gente? Vai, enquanto o pessoal recebe a notificação aí, me falem de onde vocês são. Dina, amando ciclos, está me ajudando muito. O garoto TRT, espero não estar atrasado. Não está, amigo, acabou de chegar. Piauí, é isso aí, galera. Minas Gerais, que bom, que bom. Recife. Bom, eu também já recebi aqui a notificação, já vi aqui que tá online aqui os ciclos, então a gente já pode começar a live, tá bom? Bom, uma das primeiras perguntas, nossa gente, Palmas, Belém, São Paulo, que legal! Canaã dos Carajás, Pará, no Bivânia aqui, nossa aluna dos ciclos aí arrasando nos TRTs, tá? Bom, então vamos lá. Como que acontece, né? Algumas pessoas me perguntaram como é que foi o processo. E eu vou falar de uma forma muito rápida, que várias pessoas já sabem aí da história, olham lá no Instagram. Mas quando eu recebi o resultado, foi muito engraçado, porque aqui em São Paulo, no TRT de São Paulo, tá? O diário oficial do dia seguinte, né? Ele é publicado no dia anterior. Com validade, claro, para o dia seguinte. Então, o resultado da minha prova saiu numa terça-feira. Foi terça-feira? Acho que foi terça. Acho que foi terça-feira, numa terça-feira à noite, né? Pra valer na quarta-feira. Eu não falei pra ninguém. Na verdade, eu falei lá pra minha família. Eu falei, ó, tá pra sair São Paulo, mas não sei. Fui péssima, né? Nunca falava, assim, exatamente como que eu tinha ido. E eu tinha feito alguns TRTs nesse ano de 2013, 2014, tá? Foi quando eu realmente fiz muito TRT. E eu não tinha ido muito bem. Eu passei no TRT do Rio, que foi em janeiro de 2013, tá? Na verdade, passei assim, tive minha primeira redação corrigida, foi a primeira vez, não foi exatamente passei, né? E daí eu comecei a perder nas provas de 2013, né? Pra mim isso foi muito difícil, porque eu estudava, em casa eu tava indo melhor, mas eu comecei a perder nas provas, né? Então eu passei 2013 inteiro sendo testada, né, pelo universo e pela minha fé. Porque eu já tava indo bem em algumas provas, que foi logo no começo de 2013, e daí eu falei, nossa, agora é a hora, vai dar certo, 2013 vai ser meu ano. Eu não passei nada, né? Eu perdi no TRT do Paraná, TRT de Santa Catarina, TRT de Goiás, TRT de Campinas. Aí eu resolvi fazer PGE, porque eu achei que eu não dava conta de TRT. Perdi na PGE também, só pra ter, né, mais uma humilhação. Mas foi o momento de testar a minha fé.
E logo no final do ano de 2013, então no começo do ano eu tive minha primeira redação corrigida. Passei o ano inteiro ruim, né? E quando chegou no final do ano, deu um negócio assim, deu um estalo, né? TRT Bahia, TRT de São Paulo, TRT do Maranhão. Eu comecei a ir bem, né, em todas as provas. TRT Bahia, eu errei apenas 4 questões da prova inteira, né? TRT Bahia foi em dezembro de 2013. Então, o que eu fiz? Entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, quando foi a prova aqui de São Paulo, eu contratei uma professora de redação, que eu já falei pra vocês lá no Instagram, e comecei a fazer muita redação, porque eu estava indo mal na redação. Eu passei o ano de 2013 inteiro sendo testada na prova objetiva, quando eu comecei a errar praticamente nada, né, que eu já estava errando 3 questões, né, na prova, eu comecei a ir mal na redação. Então, eu comecei a treinar muito redação. E fiquei esperando o resultado de São Paulo. Foram alguns meses, eu fiz a prova em janeiro de 2014 e o resultado saiu em abril. Você tem noção de como que tava meu emocional entre janeiro e abril? Por quê? Porque na minha cabeça eu pensava assim, eu tô indo bem na objetiva, eu sei que eu já tô lá, mas eu tô perdendo em tudo, então eu não tô tendo, assim, não é fé eu tinha, mas tinha alguma coisa que tava me deixando pra baixo, porque eu tava tendo resultados ruins. Mas, enfim, mantive a fé, continuei estudando, continuei fazendo a minha parte. Mesmo entre janeiro de 2014 e abril, né, eu continuei estudando pra fazer a prova do TRT do Maranhão. E a prova do TRT do Maranhão, se eu não me engano, se foi em maio ou foi abril, eu acho que foi maio de 2014. E aí eu soube, por ouvir dizer, né, nos rumores aí dos grupos do WhatsApp, na minha época a gente era Facebook, eu não usava tanto Instagram, né, na época. Então tinha os grupos no Facebook que falavam assim, vai sair o resultado, né, essa semana. Aí eu já comecei a ficar nervosa, mas eu não falei pra ninguém. E o TRT de São Paulo, ele tem uma coisa muito legal com as redes sociais. A comunicação das redes sociais do TRT de São Paulo é muito boa. Então, eles sempre avisam, olha, vai sair o resultado, vai sair edital. Então, assim, para os concurseiros é um alento no coração, né? E aí, realmente, no Facebook do TRT de São Paulo, falou lá, vai sair o resultado. Aí eu falei, ai, senhor. E fiquei esperando, né? E, simplesmente, na terça-feira, quando ia sair lá no Diário Oficial, eu já contei isso, até hoje eu não entendo o que foi que aconteceu comigo, né? Aí o pessoal, eu tava assistindo a novela das 6, né? Linda, né? Tinha a novela das 6. E falaram no grupo do WhatsApp, saiu o resultado. Aí eu levantei calmamente. Eu não fui olhar o resultado, eu fui do banheiro, tomei um banho e fiquei, universo, eu vou me acalmar agora. Se for pra ser, vai. Se não for também, né? Eu tô estudando, eu vou continuar na luta, não vou parar. E aí eu subi pro meu quarto pra olhar o resultado e o PDF do Diário Oficial tava dividido em 2. Então, tipo, tinha nome de aprovados aqui, aí outra página, mais 2. E eu já fui direto pro segundo, né? E eu fui lá pra Priscila. Gente, meu nome não é Toga, tá? Meu nome é Priscila. Aí eu, Priscila. Eu falei, meu Deus do céu, mais um TRT que eu perdi. Deixa eu botar aqui, se localizar pra ver onde é que tá meu nome. Quando, pra minha surpresa, né? Eu estava ali entre os primeiros, na primeira partezinha da folha do PDF. Eu não acreditei, né? Eu não conseguia gritar. Engraçado que eu achei que eu ia fazer um escândalo. Não saiu o resultado. Mas eu não fiz escândalo nenhum. Eu fazia... Eu não conseguia gritar. E daí foi quando eu me acalmei, eu vi que eu tinha passado dentro das vagas, e aí eu fui lá no futuro e voltei. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora em São Paulo? Né? Porque você não pensa, né? Você só quer passar por essa situação de olhar seu nome no Diário Oficial. Ai, meu Deus, minha vida, não sei o quê. Na hora que eu vi, eu falei, Jesus, eu não sei onde é o Minhocão. Eu só vi o Minhocão lá na televisão. Eu vou morar onde, senhor? Foi coisa assim, 2 segundos, né? Passou tudo na minha cabeça. E aí, eu liguei pra meu pai. Meu pai tava tomando uma no barzinho. Ele, eu vou pedir outra cerveja, então, pra comemorar, né? Minha mãe tava na faculdade, aí já saiu gritando, contou pra todo mundo. Então, essa festa, vocês vão passar, tá? Vocês vão passar por isso. E é sempre emocionante. Eu, apesar de ter visto, né, meu nome com redação corrigida e tudo mais, mas eu vi, né, eu tive essa gratidão de ter visto meu nome dentro dos aprovados. Então, eu sabia que dentro das vagas eu estava, então eu sabia que eu ia ser nomeada, só não sabia quando, né? Mas, mais uma vez, TRT de São Paulo sempre maravilhoso, né? Eles
iam comunicando a gente. Então, assim, sempre nas redes sociais falava, vamos nomear os técnicos, vamos nomear os analistas em tal data. Então, assim, essa parte da rede social do tribunal ajudou muito, né? Porque tudo bem que eu ficava ligando lá pro RH, né? Pra falar, moça, e aí, tem alguma previsão de nomeação? Mas, no caso aqui do TRT de São Paulo, que é o tema da nossa live, mas que pode ser estendida aí a outros TRTs, tá? Ou outros tribunais. No meu caso, eu passei dentro das vagas, tá? Em 42º lugar. Eram 62, eu acho que eram 62 vagas, tá? E eu passei em 42º. Então, do dia que saiu o resultado até a nomeação, tá? A nomeação foram 4 meses. Então, foram 4 meses de puro desespero, né? E o que eu pensei comigo? Eu falei, vão ser 4 meses que eu vou correr, eu vou pra academia, eu vou chegar em São Paulo assim, né? Linda. E nesses 4 meses eu engordei quase 4 quilos, porque eu fiquei muito desesperada, né? E eu realmente não sabia o que ia acontecer, né, nesses 4 meses, e no meu caso também teve um mandado de segurança que foi impetrado no concurso, que atrasou a primeira nomeação dos analistas, né, eu vi que teve gente aqui que perguntou, eu passei para analista judiciário aqui do TRT, tá, área judiciária. Então, o que aconteceu? Nomearam os técnicos, né, a primeira leva de técnicos, e não nomearam os analistas por causa desse mandado de segurança, né, eu nem sei quem foi que impetrou isso, mas depois eu tive que pedir perdão, porque de tanto que eu xinguei, falei, ai meu Deus, vai atrasar, quando é que vai acontecer? Mas atrasou, na verdade, uma nomeação, não chegou nem a ser um mês, na verdade, eu não sei se foi um mês, mas foi, teve a primeira leva, nomeou todo mundo, menos analistas, e aí na segunda leva nomearam os analistas. Então, eu fui na segunda leva de analistas, demorou 4 meses. O TRT nomeou os aprovados dentro das vagas em 2 meses, tá? Então, no primeiro mês eles nomearam 30, no segundo mês acho que nomearam 32 ou foram 30. E o legal do TRT de São Paulo é que tinha tanta vaga em aberto que do dia que publicou o edital, e isso vai acontecer com vocês que fizeram a prova agora aqui em 2018, tá? Do dia que publicou o edital com 60 e poucas vagas, até o dia da nomeação, efetivamente, já tinha mais vagas, né? É claro que a situação do país era outra, né? Tudo bem que não tava dos melhores, mas era outra situação, tá? E deu para nomear aí bastante gente. Então, foram várias levas de nomeação de analistas grandes, tá? Eu acho, se eu não me engano, que em sequência chegou até o 90 e pouco. Então, assim, tinha 62 vagas, né, no edital, mas nomearam mais do que isso, tá? Então, assim, quando você passa, né, depois que você passa na prova, o que vai acontecer? Eles vão entrar em contato com você, tá? Provavelmente por e-mail. Normalmente os tribunais entram em contato por e-mail. E, na verdade, né, primeiro tem a nomeação, claro, né? Vai sair a nomeação lá no Diário Oficial. E depois eles entram em contato por e-mail para agendar, né, coisas de exames médicos. Aí vai te mandar toda a lista de exame, né, o que você precisa fazer e tudo mais. E também agendar a data do exame no tribunal, né? Porque você precisa ir no tribunal para passar pelo médico do tribunal, tá? E depois, né, toda a parte de documentação e tudo mais. Então, né, para aqueles que já estão aí próximos, né, já sabem mais ou menos que foi bem na prova e tudo mais, não custa nada já dar uma olhada no edital para saber quais são esses exames e tudo mais. Não tem problema nenhum, tá, gente? Eu não conheço, assim, quem foi reprovado ou, sei lá, deixou de ser nomeado por conta disso. Claro, a não ser que tem alguma regra no edital e você descumpriu essa regra. Mas, normalmente, não tem muito problema. Então, o que eu fiz nesses 4 meses? Entre o dia que saiu o resultado até o dia da minha nomeação. Tinha alguns exames que dava pra fazer, que ele tinha um prazo de 1 ano. E como vocês me conhecem, sabem que eu tenho uma ligação muito boa com o universo, então o que foi que eu fiz? Eu fiz os exames que duravam mais tempo, já pra deixar bem claro pro universo que isso ia acontecer. Então tinha exames de 1 ano, né, principalmente exames femininos, que duravam 1 ano. Então eu já fui fazendo toda a minha documentação, eu já tinha deixado mais ou menos pronta, tá? Claro, documentação que tinha prazo, né, validade, eu pelo menos deixei ali o site,
né? Enfim, quando o dia aconteceu, que eu fui nomeada, eu já tava com tudo arrumado, tá? Claro, né, o que tinha que fazer depois eu deixei pra fazer depois, mas eu me coloquei nessa posição, né, de receber o que eu pedi, né, e claro, me esforcei pra isso. E, né, Gil tá perguntando aqui se eu olhava todo dia o Diário Oficial. Eu não olhava porque o pessoal avisava muito. E, como eu falei, o Tribunal daqui de São Paulo, eles mexem muito com a rede social, com o Facebook principalmente, né? Então, eles iam avisando, né? Vai sair, primeira leve. Então, assim, eu nem olhava direito. Mas no dia que saiu o resultado, eu já tava num grupo no WhatsApp, né? Com o pessoal dos meus amigos. A maioria deles eu ainda sou amiga até hoje. E a gente se comunicava ali pelo WhatsApp, né? Então, foi bem legal essa fase, né? E isso é bacana quando você passa num tribunal grande, quando a nomeação é em bloco, né, em leva, porque você acaba conhecendo seus amigos, você não vai sozinho, né? Às vezes nomeia um, nomeia dois, aí a pessoa vai sozinha ali. Aqui em São Paulo eles estão fazendo muito isso, juntando e fazendo uma nomeação grande, e aí eles fazem uma solenidade, tem curso de formação, tá? Na maioria dos tribunais também tem isso, tá? Você, depois que toma posse, você vai fazer o curso de formação, né, para poder aprender um pouco ali da rotina, né, do trabalho no tribunal, tá? Gente, vai mandando aí perguntas, tá? Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui a pessoa que mandou uma perguntinha pra mim, tá? Tava perguntando pra mim como que é o trabalho do analista, tá? Então, vamos lá. Passado toda essa alegria, né, foi a hora de eu me mudar para São Paulo. E junto com isso também aprender um trabalho novo, né, que é o trabalho do analista judiciário. Muita gente tem dúvida, tá, do que faz. Então, assim, alguns tribunais têm uma, como é que eu posso dizer, uma organização diferente. Então, eu não consigo, porque é muita coisa, é muito setor, né? E eu nem consigo falar pra você assim, olha, você vai fazer isso e vai acontecer isso em qualquer tribunal. Não, tá? Então, por exemplo, em regra, né, o trabalho do analista é fazer minutas, né? Você pode ali ou fazer minutas de sentença, você pode fazer minutas de recurso, se você tiver no 2º grau, tá? Você pode dar andamento ao processo, então você faz despachos, né? Você pode participar, se quiser também, como secretário de audiência, né? Não tem aí uma regra de ser ou técnico ou analista em alguns tribunais. Em outros tem. Então depende de onde você vai passar, de onde você vai ser nomeado, onde você vai trabalhar, tá? Pra saber como é que vai ser a organização do local. Mas, em regra, tá? O básico é que a gente tem, vocês que advogam provavelmente já conhecem, tem as varas do trabalho, tá? Que vai ter a parte toda ali do 1º grau e normalmente a vara do trabalho já tem ali a salinha de audiência também, que é onde são realizadas as audiências e você pode participar disso se você for secretário de audiência, tá? Dentro da vara tem vários outros cargos. Você pode exercer cargo de calculista, de diretor, assistente de diretor, né? Então tem vários cargos a depender do tribunal que você vá e se vai estar ali disponível para você. Por que eu não falo assim que é assim? Porque tem cidades que são menores, que são vara única, né? Tem cidades que são maiores, como aqui em São Paulo, que a gente tem aí a Barra Funda com 90 varas do trabalho, né? E vários setores. Aqui tem um prédio anexo, tá? Esse prédio anexo, ele tem a parte administrativa do tribunal, que eu acho que nem cabe no prédio do Rui Barbosa, acho que nem cabe todo mundo, né? Então eles ficam no anexo. E aqui em São Paulo a gente tem, só na capital, tá? Só na capital a gente tem Barra Funda, Zona Sul, Zona Leste, a sede, que é a parte recursal, a parte do 2º grau, tá? E vários outros, né, ao redor de São Paulo. E aqui temos a Baixada Santista, ABC e Osasco e região. Se eu não me engano, é onde o TRT de São Paulo abrange, né? E a parte do interior é o TRT de Campinas, tá? TRT 15. Todo analista tem que ter aprovação da OAB? Não, na verdade, a gente precisa cancelar a OAB. Eu precisei fazer isso, tá?
Eu não sei se o termo é cancelar exatamente. O que acontece é, eu perdi meu número. Eu tinha a OAB, então a minha OAB fica suspensa ou cancelada, eu não lembro agora, tá? Então o meu número, ele deixa de existir. Se por acaso um dia eu quiser voltar a advogar, eu vou ter um número novo. Eu não preciso fazer a prova da OAB, mas eu vou ter um número novo, como se eu tivesse acabado de passar, tá? Eu lembro que o meu era 38 mil e alguma coisa, porque era lá da Bahia. Então, se por acaso eu resolvesse advogar agora, não seria 38 mil, seria o número que tá agora, tá? Então, não pode ter OAB, na verdade. Você saiu da faculdade sabendo que queria ser analista? Não, eu não sabia. Eu resolvi, no dia que eu me formei, dia 3 de março de 2012, eu me formei, aí foi quinta, sexta, sábado e domingo, segunda-feira eu decidi. Foi isso, tá? Bom, voltando para a questão do trabalho, você pode exercer todos esses cargos no caso de uma vara do trabalho, tá? Tem cargos administrativos também, e aí eu não tenho muita propriedade para falar porque eu não trabalhei nesses locais, mas como analista você também pode ser assistente de juiz substituto ou de juiz titular, tá? E aí você faz minutas de sentença, tá? Despachos, dá um andamento ao processo. Você também pode exercer os cargos de assistente de desembargador, tá? Assistente de gabinete, assessor de desembargador também, só que aí agora já na área recursal, né, no 2º grau. Então você também vai estar lá fazendo minutas e auxiliando o seu chefe na execução do trabalho, tá? E tem vários outros cargos de verdade. Então, assim, caso você esteja num local que você não se adapte, você consegue sair, né? Você não é obrigatório ficar apenas na vara do trabalho ou apenas num gabinete, tá? Você consegue, mesmo sendo analista, fazer um trabalho administrativo, se você quiser, e vários outros setores. Tem colegas que eu conheço que trabalham em setores administrativos, né? Que não fazem essa parte jurídica, né? Faz mais a parte de movimentação processual, que também é muito válida, tá? Quando eu entrei logo, eu fui para uma vara do trabalho e lá eu fiz muita parte administrativa, numerei processo mesmo, né? Inclusive eu gostava, porque aquilo, minha mente, né, ficava vazia, tranquila ali fazendo. Mas logo em seguida, foi muito rápido, logo em seguida eu já fui para trabalhar como uma juíza, então eu virei assistente de juiz e hoje, na verdade desde 2015, que eu trabalho no 2º grau, que eu tô na área recursal, tá? Bom, teve uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena falar agora. Eu ia deixar pro final, mas eu acho que vale a pena falar agora, porque eu já aproveito o tema. Ó, a pergunta foi o que eu falo, né? O que eu falaria, na verdade, pra uma analista ou alguém que tá chegando agora, né? Que passou ou que, enfim, tá na iminência aí de passar. Qual seria o conselho que eu daria, né? Bom, pra falar muita verdade, tem algo que eu falo sempre no Instagram, que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar pessoas assim. Mentira, não é isso. Mas eu nunca imaginei que eu fosse encontrar tantas pessoas assim. É isso que eu quero dizer. Quando você sai, né, quando você resolve só estudar para concurso, ou mesmo que você trabalhe e estude, muita gente realmente não pensa nessa parte de sair de casa, de sair da sua cidade, tá? No meu caso, eu vim me preparando para isso desde sempre, né? Desde que eu resolvi fazer concurso, eu me preparei, né? Assim, claro que eu acho que por eu me colocar na posição de me preparar, várias situações aconteceram na minha vida nesse meio termo, né? Nesse meio do caminho. Então, assim, eu, na época, não tinha nenhum impedimento para mudar de cidade. Eu não era casada, eu não tinha filhos, né? Então, assim, realmente eu não tinha nenhum impedimento. E por mais que, é óbvio, eu amo minha família e tudo mais, mas eu nunca tive esse problema também de ficar longe, né? Eu falo com meus pais todos os dias, né, pelo celular, falo com minha mãe todo dia, falo com minhas amigas, né, mantenho ali grupos no WhatsApp e tudo mais, mas desde que eu vim aqui pra São Paulo, eu nunca tive esse problema de chegar aqui e falar, nossa, como é que eu faço pra voltar, tá? Mas praticamente todas as pessoas que eu conheci aqui, tirando um ou outro, que por coincidência eram baianas também, né? Eu não sei, acho que a galera, né, os baianos ficam mais soltos, não sei. Se bem que tem
tem baianos também que eu conheci que quiseram voltar pra Bahia e voltaram, né? Tipo, o meu primo mesmo, que ele passou também junto comigo aqui no TRT de São Paulo. E ele passou em outro concurso e voltou pra Bahia. Mas muita gente acaba não pensando nisso e já chega aqui querendo saber como é que faz para remoção, né? Então eu vejo muitos aprovados, até hoje eu tenho os grupos, né, no Facebook lá do TRT, eu vejo a galera que acabou de tomar posse e coloca lá, ai, permuta para São Paulo, como é que eu faço? Eu fico até triste, porque assim, é muito difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, tá? Não estou dizendo isso. Eu conheço pessoas que conseguiram voltar para suas casas, que conseguiram voltar para o Nordeste, principalmente. O problema, na verdade, é muito o Nordeste. Muita gente do Nordeste acaba passando aqui, tá? E quer voltar, só que não consegue voltar porque não consegue quem troque, né? Normalmente, assim, paulistano, quando vai pro Nordeste, a maioria deles acaba ficando, um ou outro volta, né? Então, assim, quando você tá aqui e quer ir pra lá, é muito mais difícil, tá? Como eu falei, não é impossível, eu conheço pessoas que conseguiram, tá? Mas a maioria delas demorou anos, tá? A não ser que você passe em outro concurso. Então, eu vou ser bem realista. Tem tribunais que tem concursos de remoção interna, tá? O TRF é um deles. E pra quem a prioridade é a sua cidade, né? A prioridade, vamos supor que você tem marido, tem filho, tem esposa. Então, a sua prioridade é passar no concurso, mas a prioridade real é que seja naquela cidade ou naquele estado. Então, um bom concurso para você fazer é o TRF. Porque o TRF tem um concurso de remoção interno bem bacana e que você consegue voltar rápido, na maioria das vezes, né? Para sua cidade. Aqui no TRT2, que eu saiba, não tem... Se eu tiver errado, eu vou corrigir depois, tá? Mas até onde eu sei, não tem concurso de remoção interno. Então, é toda uma burocracia de ter que ter vaga lá, ter que ter vaga aqui, ter que ter concurso aberto. Tem umas coisas assim que eu realmente não entendo. Mas eu sei que é difícil, tá? Então, TRT, a depender do TRT, talvez você fique um bom tempo lá no lugar, tá bom? Então, assim, antes de fazer o concurso, eu sei que a maioria do pessoal tá aqui estudando e tá realmente preocupado e com a matéria e tudo mais, mas isso é uma coisa que você precisa considerar durante seu estudo também, tá? Porque se você não considera, é um problema muito grande depois que você passa. Então, a sua aprovação, que era pra ser sua independência financeira, que era pra ser uma coisa legal, acaba ficando uma coisa ruim, porque você tá numa cidade que você não quer ficar, né? E fica naquela, nem tá lá, nem tá cá, e aí, enfim, é meio complicado, tá? Então, é uma coisa que precisa ser considerada também, tá bom? Podem mandar mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Toga, qual o seu conselho para quem quer iniciar os estudos no TRT? Nora, Noa ou Nora Aquino? Bom, uma coisa que eu sempre falo, né, para estudar para TRT, principalmente, é ter essa base muito boa em letra de lei, súmulas, OJs e informativos, tá? Então, assim, é uma sequência de revisões que você precisa fazer, porque são muitos temas, né, e muitas coisas, detalhes, né? Então, assim, as revisões, elas são muito importantes. Então, eu acho que talvez o meu maior conselho seria você ter um bom esquema de revisão durante seu estudo, tá? Não só para TRT, na verdade, acho que para qualquer tribunal, principalmente em que você foca muito na letra da lei, né, e informativos e jurisprudência, tá? Ana Macedo, quantas pessoas você acha que o TRT de São Paulo vai chamar para analista? Ana, muitas, tá? Há pouco tempo, eu tive num encontro com o presidente do TRT de São Paulo, o então presidente, né, que agora vai mudar a gestão. E, assim, tanto é que ele priorizou realizar o concurso rápido, né, antes que acabasse a validade, né, tanto que saiu o edital antes de acabar a validade do concurso que eu fiz. Foi bem rápido, porque realmente tem uma demanda muito grande, né? O TRT de São Paulo é o maior tribunal do país, tribunal do trabalho do país, tá? Então tem uma demanda muito grande, a gente precisa de muitos servidores. No entanto, tem essa questão orçamentária e essa questão política que está acontecendo no Brasil, que tem travado, né, esse crescimento do judiciário trabalhista, principalmente para nomeação de servidores. Então, qual é o meu conselho? E isso aconteceu comigo, tá? Eu fechei meus ouvidos lá em 2013,
tá? Que foi quando tava aí perto da eleição, 2014, eleição presidencial, aquela confusão toda, né? Eu estudei em 2013 sem ouvir boatos. O povo falava, não vai nomear, não vai. E eu, ó, tá bom, tá bom. Não assistia Jornal Nacional, não assistia nada. Eu simplesmente fiz a minha parte. Em 2014, eu fui nomeada em agosto e as eleições, outubro. Então, assim, claro, né? Pode ser que não chame tanto quanto chamou no concurso de 2008. O de 2008 foi o que mais chamou, tá? Mas mesmo assim, o TRT de São Paulo chama muito, né? Pra analista, se eu não me engano, chamou 300 e poucos analistas, tá? E pra técnico, mais de 1.000. Tá? Então, assim, se você ficou em 900, 800 e tá triste, não se preocupe, que até o final do concurso, pra técnico, com certeza você é chamado, tá? Então, assim, numa situação do país que tava ruim, né, que esteve ruim durante esses 4 anos, o TRT de São Paulo nomeou mais que qualquer tribunal, né, do país. 300 e tantos analistas, 1.000 e tantos técnicos, oficiais de justiça, agentes de segurança, analista administrativo, que costuma chamar pouco, né, também nomearam bastante, tá? Ai, vamos lá. Menina Federal, ainda estuda para outro concurso? Não, tá? Esse Instagram, na verdade, o Toga Cinturada, ele foi criado na época que eu tava estudando para magistratura do trabalho. No entanto, eu sempre admirei a carreira, né? Sempre admirei a carreira de juiz e eu já comecei a estudar logo quando saiu o meu resultado para analista, né? Eu pensei comigo, falei, ó, já tô tão acostumada a estudar que eu já vou emendar uma coisa aqui na outra. Mas depois que eu comecei a trabalhar, né, com juízes, com desembargadores e tudo mais, eu vi que, na verdade, as renúncias que precisavam ser feitas, né, eram renúncias que eu não queria mais fazer. Por exemplo, hoje, né, na época que eu estudei para analista, não me importava para onde eu fosse no Brasil. Hoje eu me importo. Hoje eu quero ficar aqui em São Paulo. Tá? Então, essa questão da renúncia em ir para outro estado, em trabalhar da forma como o juiz trabalha, hoje não me interessa mais. E eu gosto do meu trabalho enquanto analista, tá? Então, eu já tenho 4 anos... Não, tenho mais, né? 4 anos, vai fazer 4 anos agora. Gente, peraí. Hoje é 19 de agosto. Exatamente 4 anos que eu fui nomeada. Eu fui nomeada no dia 20 de agosto de 2014. Olha que legal. Eu acho que foi 20 ou foi... não lembro. Eu fui nomeada mais ou menos no meio de agosto aí. Tanto que eu tomei posse 18 de setembro, né? Então tá mais ou menos próximo. Aí tem 4 anos que eu tô aqui em São Paulo. E pra mim, né, eu não quero mais ter que passar por tudo isso, de ir pra outra cidade, a não ser que seja da minha vontade, né? E não pelo concurso. Por isso que eu não faço mais concurso pra magistratura, tá? Fefa, tem que ver também se conta do edital o período mínimo de permanência do TRT. Exato, tem editais, né, que exigem. Aqui de São Paulo, se eu não me engano, não exige, mas tem alguns que exigem sim, tá? Aí o que o pessoal tá perguntando aqui dos ciclos, como eram feitas as revisões, as FUCs, rotina de estudo. Eu vou falar isso no finalzinho da live, tá bom? Deixa eu até me controlar o tempo aqui, ainda dá tempo. Pra falar mais um pouquinho aí sobre o tema da live de hoje, tá? Como é lidar com juízes e desembargadores? Juiz acha que é Deus ou tem certeza? Vitor Guedes. Olha, eu acho, na verdade, assim, eu tenho sorte, né? Eu trabalho com uma chefe muito legal, ela é muito bacana e depende muito da pessoa que você trabalha, mas eu acho que isso acontece em qualquer profissão, tá? Quando eu era estagiária, por exemplo, lá na minha cidade, eu trabalhei com pessoas bem difíceis, né? E não eram juízes, né? E, tipo, era qualquer pessoa que não juiz, né? Então, eu acho que depende muito da pessoa com que você vai trabalhar. Às vezes nem é o juiz ou o desembargador, mas às vezes é um colega mesmo de trabalho que às vezes dificulta um pouco sua vida, né? Mas aí você também tem que fazer aquela mesma coisa, né? Fechar os ouvidos e cada dia que passa tentar ir evoluir espiritualmente. Às vezes não dá certo, às vezes você se estressa muito, né? Como em qualquer trabalho, mas em geral, pelo menos pra mim, é tudo bem bacana, tá? Deixa eu ver aqui mais. Tem vaga para a turma do MPU. Elaine, né? Elaine Mascarenhas. Manda um e-mail, tá? Para os ciclos, que eles te mandam todas as informações, se tem vaga, quando que vai abrir a próxima turma, tá bom?
Quando você estudava para analista, estudava pelos ciclos. Bom, já vou aproveitar que tem algumas perguntas falando aqui dos ciclos e já aproveito para falar um pouquinho, porque eu tô no Instagram deles, né? Bom, na época não tinha, tá, os ciclos ainda, ou pelo menos eu não conhecia, mas eu acho que realmente não tinha. E no meu caso, gente, eu conto isso pros meus alunos, né, no Skype, eu tive um problema, assim, bem difícil, porque o que acontecia? Eu não tinha informações sobre como que eu deveria estudar. E eu também não tinha, na época, o serviço de coaching não era um serviço, coaching, né, o processo, não era um serviço muito acessível ainda, né, além de ser bastante caro. Então, pra mim, o que eu fiquei foi com minha psicóloga mesmo, né, que também não me ajudou em nada em relação a concurso, me ajudou em relação à minha mente e tudo mais, mas não tinha alguém que falasse pra mim, olha, tem que fazer assim, tá? Faça assim, faça dessa forma, faça um caderno de erros, um caderno de revisão, um caderno de acertos, como eu costumo falar. Tenha um backup, faça revisões. Então, eu não tive isso. E aí, o que eu fazia, né? Eu entrava lá nas listas de aprovados do TRT, pegava lá os primeiros lugares e mandava aquela velha mensagem no Facebook, bem stalkeando a pessoa. Oi, tudo bem? Meu nome é Priscila, entendeu? Eu tô estudando, eu não tô mal. Me conte o que foi que você fez pra passar em primeiro lugar. Uns respondiam, outros me ignoravam, né? Mas as pessoas que me responderam me deram, assim, dicas que custaram, né? Valeram, na verdade, a aprovação. Que foi principalmente essa sequência organizada de revisões, que é o que o Ciclos faz aqui, tá? O idealizador, tanto o Daniel quanto a Fernanda foram os idealizadores do método. O meu método, claro, era um pouco diferente porque eu não tinha isso, então eu fui atrás do que as outras pessoas fizeram e qual era o meu foco, as pessoas que passaram em primeiro lugar, né? Então, assim, tem muita gente no Instagram, na minha época no Facebook, que falava, não, você tem que ver só videoaula dá certo. Ou então, não, só lei seca. Ou então, só não sei o quê. Então, assim, pra cada um, né, tem o seu jeito, a sua forma de estudar. Então, eu fui atrás dessas pessoas que passavam aí nos primeiros lugares ou dentro das vagas, né, e eu acabei encontrando esse meio termo, né. Então, elas tinham algo em comum, que era essa questão da letra da lei, que elas devoravam a letra da lei, e essa revisão muito organizada, que é o método dos ciclos, tá? Já aproveitar aqui sua pergunta então, Rafael, como era o seu método e qual a diferença para os ciclos? Qual foi o meu erro, tá? Eu passei o ano de 2012 todo estudando, né? E minhas classificações eram assim, 2.500, 2.540, 2.600, né? Eu falei, se eu chegar no 3.000 eu paro, né? E o meu erro foi ouvir várias coisas, tentar fazer várias coisas sem descobrir qual era o método melhor pra mim, tá? Então, se eu chegar pra você e falar pra você, Rafael, só veja videoaula, você vai falar, Pri, eu não suporto ver videoaula, eu fico cansado. Aí você vai fazer, né? E era isso que eu fazia. Eu começava um método, né, na época, em 2012, e quando eu ouvia alguém falando outra coisa, eu falava, eu vou lá, Maria vai com as outras, vou lá fazer igual. E passei um ano, né, sem evolução. E aí, na prova do TST em 2012, tá? Deixa eu controlar o horário aqui. Na prova do TST em 2012, eu resolvi não fazer mais isso. E aí, o que foi que eu fiz? Eu procurei algumas pessoas, como eu falei, né, mandava essas mensagens aí no Facebook, as pessoas me achavam muito louca. Oi, não sei quem, falava nome e sobrenome, pra pessoa ainda achar que eu conhecia a pessoa. Eu só faltava botar o RG, né, que aparece lá do lado da aprovação. E aí, foi quando eu comecei a conversar com essas pessoas e vi essa questão de ter um backup, ou seja, que eu denominei de caderno de acertos, né, de ter um backup com respostas de questões. Então, eu comecei a fazer isso, né? Eu tinha um caderno que eu chamo até hoje de caderno de acertos, e quando eu resolvia as questões, eu fazia como se fosse um esquema, um resumo, só que das questões. Por quê? Porque as coisas mais importantes, por mais que você leia um livro e fala, nossa, isso aqui é muito importante. Só que se isso não tiver caído na prova, não é importante. Então, as coisas importantes foram que já caíram em sua prova. Então, como eu tinha um backup muito grande de provas de TRT,
né? Eu fiz todas as provas de TRT. Eu cheguei ao ponto de esgotar as provas de TRT e passar a fazer provas de outros tribunais da FCC. Então, eu fazia TJ, fazia TRF, fazia TRE, né? Claro, não fazia penal, processo penal, né? Deus me livre. Fernanda vai ver essa live, ó, Deus me livre, penal é processo penal, né? Mas tudo que estava relacionado a TRT, eu fazia. E comecei a fazer esse caderno de acertos. Passei a dar mais valor à letra da lei. Eu sempre gostei de ver videoaula. E aí eu comecei a alternar as formas de estudar. Eu falo, poxa, pensava comigo, ok, ficar só vendo videoaula, eu estudo muito passivo e tudo mais, mas eu posso ver videoaula em português, porque eu tenho uma certa dificuldade. Eu posso ver videoaula em raciocínio lógico, que eu não sei quem sabe, né, raciocínio lógico na vida. Então, eu comecei a assistir videoaula só dessas matérias que eu tinha mais dificuldade e que eu precisava de alguém falando pra mim, tá? As demais, constitucional, civil, processo civil, eu pegava a letra de lei e eu adquiri toda não, mas eu adquiri praticamente, né, toda a coleção para tribunais da editora Juspódio. Então, a minha doutrina era essa, da coleção para TRT e MPU, tá? Então, o trabalho e processo do trabalho foi Ellison Miessa e Henrique Correia o tempo inteiro, tá? Eu assisti, claro, videoaulas de outros professores e tudo mais, mas o meu livro de cabeceira era deles dois, tá? Que mais? Constituição, eu adquiri, acho que o de Constituição, o de Constitucional, o de processo civil, o de civil eu não adquiri livro, o de civil eu fiquei basicamente com alguns PDFs, normalmente do Estratégia e tudo mais, e o Código Civil. No primeiro concurso que eu fiz, que foi o TRT de Pernambuco, em 2012, eu errei todas as questões de processo civil. E eu saí da era concurseira acertando tudo, porque eu realmente abri a letra da lei e marcava. Então, como que era a minha rotina depois que eu descobri que o melhor método era revisões e entender a prova? Porque, assim, tem muito aluno, gente, muito aluno mesmo, muito concurseiro, que fala assim, não, eu só vou estudar por isso e não abre a mente, né, para novas ideias. E acaba que a pessoa fica muito tempo estudando e tem que entender que você tá ali para fazer a prova e você tem que vencer a prova. E se você vai vencer a prova, você precisa conhecê-la, tá? Então, como eu fiz todas as provas da FCC, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Não adiantava eu pegar Carlos Bezerra Leite, não adiantava eu pegar Godinho, né? Mestre Godinho, mestre Goda, como diz Marcos Scalesio. Eu não podia pegá-los porque não ia adiantar fazer isso para minha prova de analista. Se você for fazer para magistratura, é outra coisa. Então, conheça a prova que você vai fazer, tá? Então, minha rotina era, eu acordava de manhã às 8, né? Às 8 horas. Não, minto, eu acordava às 7, aí tomava banho, tal, sentava para estudar. Então, no primeiro momento, eu pegava alguma videoaula, né? Então, por exemplo, português, ou então algum assunto muito complicado, controle de constitucionalidade, alguma coisa que eu não dominava, aí eu pegava videoaula, tá? E depois assistia só o que tinha para assistir ali de videoaula, fazia minhas anotações, e aí eu pegava a doutrina. Então, eu dividia a manhã, né, em 2 períodos, primeira parte videoaula, segunda parte doutrina, tá? E à tarde, como na minha cidade, Itabuna, Bahia, Brasil, faz muito calor e eu não tinha ar-condicionado na minha casa, né? Eu ia pro cursinho e estudava lá na sala do cursinho para ligar o ar-condicionado. E nessa parte da tarde era quando eu pegava a letra da lei. Então eu passava a tarde inteira lendo a letra da lei mesmo, fazendo link mental, como a gente fala aqui nos ciclos, fazendo os links mentais, fazendo tudo que tinha que fazer, tá? E fazia questões às vezes eu fazia questões à noite. Se não, eu fazia questões no final da tarde. Então eu estudava de manhã e à tarde, né? Isso dava mais ou menos aí de forma líquida umas 6 horas, né? Porque eu estudava, sei lá, 6 horas não, mas umas 6 horas e meia, né? Que eu estudava ali um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde. Quando eu conseguia, não era todo dia, tá? Quando eu conseguia fazer questões à noite, aí eu ainda fazia umas 50 questões e tudo mais. E aí, logo depois, óbvio, eu ia assistir minha novela das 8, independente da novela que estivesse passando, né? Na interior, né, gente? Interior... Interior você assiste novela das 8. Aqui em São Paulo você lê o que é isso, né? Não dá tempo. Bom, deixa eu ver mais aqui. O
tenho muita dificuldade de estudar só pelo tablet ou note. Na época, eu fazia esse caderno no papel, né? Mas hoje eu não acho muito recomendado, né? Talvez se eu estivesse estudando hoje, eu faria ele no Word, no computador mesmo, tá? Carlos Albuquerque. Quem é essa ilustre figura? Sou eu. Togiane. Ai. Rafa Duarte. Você estudou português por qual videoaula? Português, eu lembro que eu fiz um curso na época não lembro se foi no Damásio, eu não lembro onde é que foi. Mas o que consolidou mesmo o meu estudo de português foi o material do Estratégia, tá? O material do Estratégia com o professor Décio, que na época estava escrito Décio Terror. Não sei se ele ainda se autodenomina assim, mas foi com ele que eu realmente comecei a ir muito bem nas provas do TRT. Minha família é de Ilhéus, pertinho da sua cidade, sim. Atualmente, minha família tá parte, né, em Itabuna, parte de Salvador, parte de Porto Seguro, tá assim. Quantas matérias tu estudava por dia? Pedro, eu costumava estudar 3 matérias, tá? 3 ou 4, mas como é que eu fazia? De manhã eu via videoaula, né, e tentava modificar a disciplina de manhã. À tarde, como eu ia ler letra da lei, para não ficar muito cansativo, às vezes eu lia duas leis, no caso. Pensava comigo, hoje eu vou ler o CPC e o Código Civil. Aí no outro dia, hoje eu vou ler a Constituição e, sei lá, coisa de previdenciário, ou então leis e espaço de trabalho. Então eu me organizava para isso, tá? E essa questão da revisão, né? Na época, infelizmente, eu não tinha o cronograma dos ciclos, né? Então, assim, eu anotava, ficou uma coisa bizarra, né? Minhas revisões, mas eu fazia. Então, eu não fazia do jeito certo, porque eu não conseguia organizar isso num cronograma. Eu não conseguia falar, bom, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer de outro, né? Quando dava 2 semanas, eu já tava toda embolada. Mas como eu tinha esse backup no caderno de acertos, eu acabava sempre revisando, tá? Porque eu revisava pelo meu caderno. Então, novamente, esse caderno, ele era feito com questões de prova, tá? Então, tô vendo aqui o horário, que daqui a pouco acaba a live, né? Então, eu sempre tinha essas revisões, não de forma organizada, mas eu fazia, tá? Beber uma aguinha aqui. Opa, Isa, a pessoa tá profissional, né? Bom... tem ciclos para mágica trabalhista? Eu acho que tem, tá, Ana? Manda uma mensagem para eles ou no Instagram ou por e-mail, tá? Toga, como você fazia suas revisões? Foi isso que eu acabei de falar, né? Eu não tinha, assim, um cronograma organizado, mas eu tinha mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Tipo, é um planner. Tá vendo? Planner da semana. Então, eu organizava minha semana, né? Sabia o que eu ia estudar todo dia. E assim, gente, minha cabeça, às vezes, ela simplesmente falava, eu não quero estudar essa matéria. Eu não quero. Então, o que eu fazia? Pra não ficar sem estudar, às vezes eu trocava. Então, eu não seguia rigorosamente, né? Mas, no final da semana, sempre que eu não conseguia fazer alguma coisa, eu dava um jeito, ou estudava um pouquinho mais tarde, estudava aos domingos, tá? E essa questão do final de semana também. Eu estudava até sábado, meio-dia, ia almoçar e aí depois eu ia pra rua. Eu não ficava em casa, tá? Eu não era aquela concurseira que ficava trancafiada dentro de casa. Inclusive, na época eu era professora de forró, instrutora, né? Como eles falavam lá, de forró. Então eu ia pro forró, ensinava, dançava, ia pra rua, saía com minhas amigas, ia pra balada, dormia sempre fora, sempre dormia fora no sábado, mas sagradamente 2 horas da tarde no domingo eu tava lá sentada estudando de novo. Então aquilo pra mim virou uma rotina de trabalho praticamente, tá? Porque eu realmente não descumpria meus horários de estudar, mesmo que não tivesse ninguém ali me cobrando. Então, eu estudava os finais de semana, no sábado, até meio-dia, passava o resto do dia na gandaia, né? Na baixaria, e voltava 2 horas da tarde no domingo e estudava até começar Faustão. Oh, meu Deus, né? Até começar Faustão não, né? Que Faustão começava cedo. Mas até Fantástico, mais ou menos assim, era a hora que eu estudava. Bom, eu vou responder aqui algumas perguntas relacionadas ao TRT de São Paulo ou ao TRT, tá? Quanto ao método dos ciclos e tudo mais, se vocês quiserem também tirar mais dúvidas, tá bom? Eu tô lá disponível também no Instagram.
Quais as vantagens de morar em São Paulo? Se adaptou rápido, o custo de vida é caro. Magistrado serei. Olha, eu amo São Paulo, tá? Eu gosto muito de São Paulo porque aqui a gente tem muitos serviços, né? Eu gosto demais mesmo. Mas São Paulo é muito cara se você quiser morar no centro, né? Eu moro muito próximo aqui do TRT e realmente a gente paga muito caro no apartamento, né? Porque é centro de São Paulo, eu moro próximo a Paulista, próximo a Consolação e tudo mais. Então, sendo centro, realmente é mais caro. Então, se você for mais para os bairros mesmo que tenha metrô próximo, mas você consegue, às vezes, pagar o mesmo valor num apartamento bem maior, tá? Bem maior mesmo, né? O meu, por exemplo, é bem pequeno, mas eu vou andando, né, pro TRT. Então, você tem que ver aí o que seria a sua prioridade, tá? Qual a indicação para a magistratura federal? Futura magistrada. Indicação você fala de doutrina ou de método de estudo? Eu acho que os ciclos também tem, tá? Para a magistratura federal. Já quero uma caneca dessa. Vou falar pra Fernanda pra gente começar a comercializar. Drim, você estudava quantas horas por dia na semana? Como eu falei, mais ou menos 6 horas e meia, dividido de manhã e à tarde. Então, eram 3 horas pela manhã, 3 horas e meia pela tarde, ou normalmente eu estudava mais de manhã. Umas 3 horas e meia, 3 horas e 40 pela manhã e 3 horas à tarde, né? Então, eu ia estudar no cursinho, eu ficava conversando também com o pessoal lá da recepção. Gente, pra vocês terem uma ideia, no cursinho onde eu estudava, o pessoal não usava muito a sala da biblioteca. Não era uma biblioteca, era a salinha de estudo, né? O pessoal não usava, tinha 3 cabines só. E lá ficava, tipo, vassoura, ficava essas coisas assim. Aí eu fui, um belo dia, tirei tudo, limpei e falei, agora essa sala é minha, ponto. E aí depois até colocaram meu nome na porta da sala. Ficou lá, Sala de Estudos Priscila Rosa, ficou um tempão com o meu nome lá. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu acho mais questões aqui. Questões, ó, tô doida. Ver se eu acho mais perguntas aqui de São Paulo. Qual era a frequência de revisões? Era 24 horas, 7 dias, 15 dias? Eu tentava fazer mais ou menos aí de 24 horas e 7 dias. A partir daí eu começava a me embolar, né? Então eu acabava vendo através do meu caderno de acertos. Luciana, você só trabalhava ou você só estudava ou trabalhava? Eu só estudava, tá? Na época eu conversei com meus pais também, conversei com eles, falei, perguntei se tinha condição, né, de eu só ficar estudando. Claro que foi tudo mais ou menos planejado, né? O que eles puderam fazer, eles fizeram. Mas deu tudo certo, assim, no final. Também, depois de um tempo, quando você já recebe os primeiros salários, você acaba recuperando, né, boa parte do valor que você investiu. Então, eu mesmo tive que pagar pra minha mãe um tempo algumas coisas, né? Foram muitos gastos. Ai. Ingrid, você estudava por videoaulas? Às vezes, tá? Se fosse algumas disciplinas que eu tinha muita dificuldade, eu estudava assim, português, raciocínio lógico, eu costumava estudar por videoaula. Ai, deixa eu ver, cadê? Curso e o método. Futura magistrada, eu fiz vários cursos de videoaula, tá? Na verdade, basicamente só foi videoaula e PDF foi com estratégia, tá? Mas eu pegava videoaulas isoladas, né? Eu acho que eu peguei um curso que foi logo quando eu comecei a estudar, eu peguei de tudo, né? Mas depois eu passei a pegar só português ou só raciocínio lógico, só das isoladas mesmo, tá? Quanto tempo até a aprovação? Cicila. Então, do dia que eu comecei a estudar no dia 6 de março, mais ou menos, de 2012, né? Que foi logo depois da minha formatura. Eu comecei a estudar em março de 2012 e fui aprovada em abril de 2014, sendo nomeada em agosto de 2014. Então, foi mais ou menos aí 2 anos e 4 meses, por aí, tá? Quanto tempo você estudou até passar? Isso também, 2 anos e 4 meses, mais ou menos, tá? Eu falo 2 anos e 4 meses porque quando saiu a nomeação, eu fiquei ainda estudando porque ia ter o TRT do Maranhão. Não, nomeação não, quando saiu a lista de aprovados, né, do TRT de São Paulo. Então, eu já estava aprovada em São Paulo quando eu fui fazer o TRT do Maranhão. E realmente foi a melhor sensação da vida, né? Eu já sabia que eu ia ser nomeada em algum momento, tá? E então foi melhor, né, ter ido fazer a prova assim do que sem nenhum na mão, né?
As FUCs são iguais para qualquer concurso? Nara Regiane. Nara, eu vou te pedir para mandar um e-mail para os ciclos, tá? Que aí eles conseguem explicar para você qual o concurso que você vai fazer, se tem uma turma disponível, tá? Para você entrar ou vai fazer o intensivo ou extensivo. E também ele vai falar como é que é essa questão do acesso às FUCs, tá bom? Que aí o pessoal do administrativo consegue te orientar melhor do que eu. Andresa, dá tchauzinho, Marcos também. Gente, nos primeiros concursos, qual a sua média de acertos? Bem ruim, tá? No TRT de Pernambuco, que foi minha primeira prova, eu fiquei em 2000 e tanto. Na prova do TST também, 2.500 e pouco. E aí eu fui melhorar na prova do TRT do Rio, em 2013, no começo de 2013, em janeiro, que aí eu não fiquei dentro das vagas, porque eu acho que era cadastro reserva, né? Ou era, sei lá, tinha 2, 3 vagas, alguma coisa assim. Mas foi a primeira vez que eu tive minha redação corrigida. E aí depois, só o TRT Bahia, que eu fiquei em 100 e pouco. E essa foi a prova que eu acertei apenas, que eu errei apenas 4 questões, né? Mas como eu fui mal na redação, eu acabei ficando em 100 e alguma coisa, né? E aí aqui no TRT de São Paulo foi quando eu melhorei, tá? Gente, eu espero, se vocês tiverem mais algumas dúvidas também relacionadas ao trabalho como analista e tudo mais, por favor, podem me mandar, tá? Deixa eu ver aqui mais algumas questões. O que você acha que foi decisivo para sua melhora nas colocações foram as revisões. Foi o que melhorou muito, porque antes eu estudava, depois só ia ver perto da prova, e aí parecia que eu nunca tinha lido aquele assunto. Então, quando eu comecei a revisar o que eu fazia e fazer esse caderno de acertos, né, ter esse backup das questões de prova, foi quando também eu comecei a melhorar, tá? Você sabe se vai ter o curso para o concurso do SEAD para advogado no Amapá? Cleo, eu não tenho essa informação, tá? Normalmente, qualquer turma que abre os ciclos, ele fala lá no nosso Instagram e fala no site também. Mas, se quiser, pode mandar uma mensagem no e-mail. E logo na página dos ciclos tem um e-mail, tá? Pra você mandar. Você pensa em estudar para algum outro concurso? Nath, por enquanto não. Por enquanto não, tá? Eu tô bem ruim, rindo de nervoso. Beijo, Saulo. Cadê aqui? Compensa estudar para tribunais TRT e TRF ou ficar apenas em um? Sussu concurseira. Olha, eu só fiz para TRT, tá? Se você tiver essa disponibilidade de estudar outras disciplinas, né? Talvez dê tempo. Mas se você, por exemplo, trabalhar ou tiver uma vida além do concurso, né, muito atribulada, eu não sei se ficaria legal pra você. Porque tem matérias diferentes. Algumas são iguais, mas tem outras que são muito diferentes, né? Penal e tudo mais, tá? Às vezes, se for, por exemplo, TRE, tem eleitoral e tudo mais. É melhor fazer um curso completo ou por matérias isoladas? A Lisângela. Isso mesmo, a Lisângela. Então, inicialmente, no meu primeiro contato, quando eu resolvi fazer concurso, eu peguei o curso completo, tá? Mas, depois eu peguei só as matérias isoladas daquilo que eu realmente não tava indo bem. Então, raciocínio lógico, acho que até, se fosse pra eu fazer até hoje, eu tava fazendo, né? Que até hoje eu não entendi só o suficiente pra passar na prova, né? Então, essas matérias que eu tive muita dificuldade, eu peguei isolada, tá? Toguinha, tu acha que Sampa vai nomear bem? Sávio, vai nomear bastante, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou passar rapidinho, porque o Instagram já botou um cronômetro aqui. Eu fico agoniada. Parece até que eu tô num debate eleitoral com esse cronômetro, que já vai acabar. Já vai acabar a nossa live. 1 hora falando. E passou rápido. Só pra responder aqui a última pergunta da Nubivânia, tá? Nubi, a sua vai ser a última, tá bom? Toga, como foi elaborar as primeiras minutas? Você teve muita dificuldade? Bateu nervoso? Sim. No começo foi bem difícil, até porque você tem que ter um domínio muito grande de trabalho, processo do trabalho, tá? Mas depois, com o tempo, você acaba pegando muitas coisas iguais e você começa a entender ali como que é um processo, como que você precisa agir, né? Como é que eu posso dizer? De você fazer muitos processos e, ao mesmo tempo, conseguir prestar... a prestação jurisdicional ser muito boa também. Então, depois de um tempo, você consegue se acostumar, tá? Gente, faltam 50 segundos pra acabar a live, tá?
Então, eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui. Pedro tá mandando lembranças pro Doug, eu vou mandar, tá? Muito obrigada a todos que participaram. Essa live vai ficar salva, tá? E vai pro YouTube do Ciclos e eu acho que eu vou botar no meu canal também, tá? Então, o meu Instagram, quem perguntou aqui, é o @togacinturada. É o meu Instagram voltado para concurso. Às vezes eu dou algumas dicas, converso lá com vocês, tá? E no YouTube também é a mesma coisa, mas no YouTube ainda tô novinha, tô chegando, tá bom? Muito obrigada, um beijo pra Santarém, do Pará. Ai, meu Deus, faltou 10 segundos. Beijos pra Valença. Ai, que legal. Muito obrigada, gente. Um beijo, fiquem com Deus, tchau.